Meus irmãos, vamos dar início então à conferência pública a ser proferida pelo eminente professor José Raul Teixeira, no transcurso do 2º Encontro Estadual Espírita. Passamos a apresentar aos senhores a mesa que está constituída. A partir da minha direita, professor Hélio Birmeister, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nosso companheiro Fernando Lopes Alves, presidente do Instituto Espírita Amigo Germano, a casa anfitriã. Professor Ney Lobo, conferencista da cidade de Curitiba, que já nos brindou hoje à tarde com seu magnífico trabalho. Jason de Camargo, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nosso companheiro Seldon Hoffmann, primeiro presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nosso irmão Gerson Luiz Tavares, representante da Federação Espírita de Santa Catarina. Nossa querida irmã Gladys Ledesma, vice-presidente da Federação Espírita Uruguaia. E nosso grande amigo e companheiro de ideal de todos nós, essa pessoa que estamos recebendo com todo o coração nesta noite, o nosso professor José Raul Teixeira. Eu passo a palavra ao presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul para que profira a prece de abertura dos trabalhos. Meus amigos, então vamos iniciar as nossas atividades desta noite fazendo a nossa prece. Então vamos orar. Amado Jesus, nesta oportunidade em que estamos todos reunidos para buscarmos no conhecimento espírita novos horizontes de conduta, quando Cristo semeou por este orbe o seu ensino, propiciou as criaturas dessa nave espacial gigantesca, apontando os caminhos da felicidade, do conhecimento, do amor. O Espiritismo ressurge como essa doutrina que o Mestre já havia nos colocado em novas formas. E assim que de fato a doutrina espírita é, no momento, solidifica-se como um centro de convergências de interesses humanos, capaz de florescer a terra com a sua semente dadivosa, de transformar os homens em busca definitiva da paz, da grande harmonia da terra. Por isso, tende consciência dos objetivos maiores a que se propõe a nossa veneranda doutrina espírita. Nesta noite, não somente a palavra do expositor, mas, sobretudo, os eflúvios que evolam por sobre todos nós na restauração dos nossos ideais.
muita paz, e que assim possa ser. Prezadas irmãs, prezados irmãos, o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul nos incumbiu de uma missão, a de apresentar a vocês José Raul Teixeira. No entanto, eu vou desobedecer o meu presidente, porque a missão é impossível. Eu não posso apresentar a vocês uma pessoa que já é querida dos nossos corações e que todos vocês conhecem e estão ávidos por ouvir. No entanto, gostaria de lembrar, por exemplo, que quando Raul tinha 16 anos e começou a desabrochar a sua mediunidade, ele durante alguns anos, e não foram poucos anos, testava a sua psicografia, até que um dia o guia espiritual Camilo disse: estava encerrado o treinamento e que o trabalho na cela do mestre iria começar. Por recordar Raul, na fundação da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, e no seu trabalho, que começava a jardinar nas atividades das crianças, na tarefa do remanso fraterno. Lembrar Raul, concluindo a faculdade fluminense, e mais tarde, chegando ao mestrado em matemática, física, e o nosso Raul, hoje, ostentando um PhD em educação. Ao mesmo tempo que vai cruzando as fronteiras do nosso país, sendo conhecido dos brasileiros com emoção, nas dádivas da doutrina, e depois a marcha para além fronteiras, pelas Américas, pelo Velho Mundo, recentemente em Israel. Quantas jornadas, falando no Mestre amado e falando da nossa veneranda doutrina, abrindo corações e convidando todos à transformação interna, à transformação moral. Raul, recentemente, acrescentou à sua obra de psicografia 2 obras: Revelações da Luz, pelo Espírito de Camilo, e a obra É Melhor Ser Amigo, pelo Espírito de Levi. São seus últimos trabalhos. Meus irmãos, é com muita emoção, mas é também com uma paz imensa no coração de cada um de vocês, e particularmente no meu, por tudo que a doutrina espírita tem significado para os organizadores desse evento, pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, por verem todos vocês, nesse instante, sintonizados com um plano maior, esperando palavras de esclarecimento e de consolação. Nesse instante, com emoção, nós entregamos a palavra ao nosso querido professor José Raul Teixeira. Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espiritistas, que Deus nos guarde e que nos possa manter sob sua paz. Há precisamente 2 lustros deixava-nos
no Rio de Janeiro, para endereçar-se ao mundo dos espíritos, após uma carreira nobilíssima de prestação de serviços à causa do Consolador na Terra, a eminente figura do professor, filósofo, jornalista Deolindo Amorim, com quem tivemos oportunidade de privar pessoalmente, de com ele dialogar a respeito de magnas questões da vida do movimento espírita e da veneranda causa espírita que nos plenifica as almas de felicidade. E neste 94, quando já se vão 10 anos do seu retorno, aproveitar este segundo encontro estadual para evocar um dos seus temas prediletos e que naturalmente, a vez em que o escutamos, pedimos licença ao querido Deolindo para poder reproduzi-lo, para poder repeti-lo, onde quer que fôssemos. E por isto, a nossa temática desta noite girará em torno de posições assumidas pelos espiritistas no movimento espírita. Lembrava o nosso querido Deolindo Amorim, evocando os ensinamentos do Consolador, que cada um de nós, mormente ao chegar às fileiras espíritas, adota determinadas posturas em razão da nossa educação basal, da estrutura social familiar de onde viemos, em razão da nossa cultura intelectual, também em função de nossas crenças, de nossas inclinações e de outros fatores eminentemente pessoais que certamente influenciarão a nossa forma de ver e de crer e de viver a doutrina espírita. Cada qual de nós, por isso mesmo, poderá compor os dois tipos gerais em que o nosso Deolindo classifica os espiritistas. Coloca-nos numa chave dos espíritas operantes e noutra chave dos espíritas contemplativos. Na primeira, assevera o notável filósofo que diante dos espíritas operantes encontraremos aqueles indivíduos capazes de verificarem no ensinamento espírita uma fonte lustral de engrandecimento. Os espíritas operantes são aqueles que se escusam de ficar apenas na área da observação, mas que se lançam ao trabalho de estudar e aproveitam os resultados desses estudos para imprimirem às próprias vidas uma postura renovadora. Não se conformam em simplesmente saber, porque são operantes, aproveitam-se daquilo que sabem para, a partir daí, colocarem a sua contribuição pessoal sobre esse material que a doutrina espírita tão judiciosamente lhes deu. Por isso, eles são colocados nessa chave dos espíritas operantes, esses que vibram com a mensagem, que têm os olhos brilhantes diante do conteúdo espiritista, que o corpo inteiro vibra porque a alma se agita ao falarem, ao pensarem a respeito da questão espírita. São, de fato,
Aqueles espíritas que, na classificação de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele chama-los-á de verdadeiros espíritas, ou por outra, diz o codificador, os espíritas cristãos. Mas achamos, na outra chave, os espíritas contemplativos. Esses são especiosos, porque eles acham a doutrina espírita uma maravilha, mas não a conhecem. São capazes de fazerem alarde do espiritismo, contarem para as pessoas coisas notáveis sobre a doutrina, mas não a estudam. E porque não a estudam, criam coisa, fantasiam coisa, e essa postura contemplativa faz com que eles passem a ver na doutrina espírita não somente uma coisa divina, uma obra divina, uma obra celestial maravilhosa, e enchem-na de encômios, de adjetivos, exatamente porque não a conhecem. Porque não a conhecem, precisam enfeitar as suas observações com umas tantas informações inverídicas, porque não tem nenhum ajuste, nenhum apoio do bom senso, da lucidez, do equilíbrio, do senso crítico. E porque são contemplativos, se tornam, por isso mesmo, passíveis de, no momento ou outro, adotarem a postura da credulidade, não da crença, da credulidade. Não os poderíamos chamar de místicos, porque o místico não é o rezador, místico não é o piegas, místico é aquele indivíduo que, calcado no seu intelecto, no conhecimento das coisas, busca através de uma intuição profunda o conhecimento das coisas da vida, com os pés devidamente no chão, mas com o olhar fixado no mais alto. Costumeiramente chamamos de mística essas pessoas tontas e rezadeiras, quando o sentido místico não lhes cabe verdadeiramente. O termo místico não poderá ser pejorativo, tem que ser nobilitante, porque místico foi Alberto Einstein, que procurou tirar da sua própria intimidade, calcado sobre as experiências e resultados de Max Planck e de outros tantos que o antecederam em algumas pesquisas, retirar daqueles resultados, repito, encontrados, o que ele procurava, somando seu esforço pessoal aos esforços daqueles que o antecederam. Foi Mohandas Gandhi, intelectual, advogado, mas que entendeu que deveria ajudar o seu povo, pondo os pés no chão, literalmente, e pondo os pés no chão, idealisticamente, saindo do pedestal da fama para ir conviver com as pessoas do seu país, para falar a alma dos seus concidadãos, dos seus coevos, com aquele entusiasmo que eu fazia seguir à frente, que eu fazia dedicar-se a jejuns, não porque desejasse morrer, mas porque queria demonstrar que era capaz de sacrificar-se para ver seu povo vivendo melhor. Místico. Ora, místico foi doutor Hahnemann, de rara cultura, mas que decidiu-se por colocar em prática aquela intuição que lhe chegava no íntimo, de que seria possível estabelecer um lema para entender os problemas da saúde humana: similia similibus curentur. Semelhante tem de curar semelhante. E a partir daí, essa sua inspiração levou à homeopatia. Eram místicos,
grandes sábios, os grandes filósofos, que não se conformavam com aquilo que encontravam aqui e queriam dar um voo mais alto para ajudarem de forma melhor a humanidade sofredora. Então, o notável professor Deolindo Amorim fazia essa digressão para prosseguir dizendo que dessas duas chaves, onde estão os dois tipos gerais de espiritistas, os espíritas operantes e os espíritas contemplativos, que têm toda a inclinação para o fanatismo, porque desconhecem verdadeiramente a doutrina espírita, nós abriremos uma outra chave para situar três tendências comuns no nosso movimento, três tendências encontradiças entre nós espiritistas, e começa por alinhavar Deolindo. A primeira tendência é aquela que nos faz a muitos fenomenistas, pessoas que estão sempre atrás de um fenômenozinho. Essas criaturas caminham léguas e léguas, quilômetros e quilômetros, atrás de um médium de efeitos físicos. Um médium que cure, que corte, que sangue, que amarre, que grite, mas são incapazes de sentar-se 20 minutos para ouvir uma conferência. Dormem. E dizem depois que estavam desdobrados. Não, eu não estava dormindo. Eu me desdobrei, eu ouvi tudo, mas eu estava desdobrado. E o beiço caindo e babando do outro lado. Esses são os fenomenistas. Eles vivem a cata de coisas que lhes firam os sentidos. Você sentiu? Você sentiu o cheirinho? Você viu que luz? Você viu? Você sentiu arrepio? Você... Estão sempre assim. E porque não tem embasamento doutrinário, cada dia eles precisam de um fenômeno novo para lhes manter a crença. Se não houver um fenômeno novo, eles murcham. Tem ido ao centro, falando, lá estou tão desanimado, lá o centro está tão devagar, está tão fraco. Deve ter morrido o médium, ou deve estar licenciado, deve estar enfermo. Mas quando o médium volta, eles estão lá, na primeira fila, na chamada fila do gargarejo, para ver o que vai acontecer, o fenômeno que vai sair dali. Eles vivem contando coisas espetaculares que contrariam o mais mínimo dos raciocínios. São velhos, são moços, são homens, são mulheres, mas são fenomenistas. A doutrina espírita para eles não passa de uma postura, de uma posição em que o fenômeno é o essencial. Allan Kardec chamara a esses fenomenistas em O Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo 2, de espíritas experimentadores. Mas não dessa experimentação concatenada, científica, lúcida, embasada no bom senso, na lógica. Não. Experimentadores porque estão sempre atrás de experimentações. Estão sempre atrás de coisas especiais, de coisas espantosas. Como se o espiritismo precisasse de ter um conjunto de fenômenos aberrantes para que fosse grandilóquo, para que fosse grandioso. Esses se esquecem ou ignoram que na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 6º, Allan Kardec escreve: engana-se aqueles que supõem que a força do espiritismo esteja nos fenômenos materiais que produza. A força do espiritismo se acha na sua filosofia, porque é através do entendimento da doutrina espírita que nós conseguimos modificar as nossas vidas, modificar as coisas, modificar o mundo. Fenômenos han ocorrido na Terra desde todos os tempos, desde que o mundo é mundo. Conta-se que o notável Moisés, no Egito, logrou produzir uma praga de gafanhotos sobre o país.
transformar água em sangue em todas as casas, transformar seu cajado de madeira numa serpente viva. Conseguiu tantas coisas, tocar na rocha viva e fazer jorrar água com uma simples bengala. Conseguiu, diante da fome do seu povo no deserto, provocar uma nuvem de cordonizes para que o povo pudesse se alimentar. O mundo lembra-se dos fenômenos provocados por Jesus de Nazaré. Converteu água em vinho, transformou carnes pútridas de rancenianos em carnes perfeitas e tecidos sedosos. Converteu paralíticos em andarilhos notáveis. Fez com que mudos recobrassem a voz, com que tidos por mortos, catalépticos, pudessem voltar à vida. Fez tantas coisas. Israel acompanhou-o extasiada, mas nem por isto o mestre conseguiu modificar a postura da humanidade. Com os fenômenos, não. Com as suas lições, com a fala sobre o amor, sobre a virtude, sobre a fraternidade, sobre tantas coisas. A doutrina espírita age da mesma forma. Jamais os fenômenos europeus de Daniel Douglas Home, que convenceu a reis e príncipes, logrou convertê-los a uma vida melhor. De forma alguma. A notável italiana Eusápia Paladino, a médium mais pesquisada do mundo em toda a história da mediunidade, que convenceu a tantos sábios de que aqueles fenômenos eram verazes, não conseguiu convertê-los a uma vivência ético-moral de melhor nível. Chico Xavier, José Arigó, Ivone Pereira, um pugilo de médiuns no Brasil, no exterior, tem realizado ao longo deste século grandiosos fenômenos. Nós assistimos boquiabertos, extasiados, mas quando termina a sessão, queremos mais. As pessoas vão à carta de mensagens dos seus mortos, e quando leem a letra do seu falecido, choram, emocionam-se, mas não se dispõem a modificar o modus vivendi, o modus operandi, muito menos o modus faciente. Continuam as mesmas, até que no próximo mês elas possam voltar ao Uberaba, onde quer que seja, para buscar outra mensagem. E quem consegue uma, que era a segunda, a terceira, a enésima, quem assiste a um fenômeno, que é o segundo, terceiro, enésimo, estamos sempre à cata, como se estivéssemos numa sessão circense. Depois das cambalhotas, nós queremos os saltos mortais, e queremos sempre mais, e queremos, porque não entendemos que aquilo custa labor, custa trabalho. Então, o notável professor Deolindo entendia que no nosso movimento há uma leva enorme de espiritistas fenomenistas. Não conhecem bem os fundamentos da doutrina, mas sabem endereço, telefone, horário de todos os médiuns que por aí afora estão fazendo e acontecendo. Telefonam, fazem lista, caravanas, ônibus especiais, jatos fretados, mas não se modificam. Não tem substância para se modificar. Deolindo apontava um segundo tipo, uma segunda tendência dentro daqueles dois tipos gerais. Depois da tendência fenomenista, ele apresenta-nos a tendência racionalista. São indivíduos que imaginam que a doutrina espírita seja apenas um código de lógica e, de preferência,
da sua lógica pessoal. Eles admitem que o espiritismo é uma coisa tão séria, que não pode ser outra coisa senão razão. E não se dão conta da dimensão sentimento, da dimensão vida prática. Para eles, espiritismo é raciocínio. Mas o raciocínio tão frio que não há lugar para o amor, não há lugar para a fraternidade. Tudo tem que estar muito ajustado na sua lógica. E a partir daí, eles se vão tornando os donos da verdade. Só eles sabem. Eles é que entendem Kardec. Ninguém mais. Eles é que interpretam perfeitamente. Eles são racionalistas, afinal. Eles fazem-se pontífices sem que ninguém os tenha elegido. Eles se fazem pontífices, criam estruturas próprias, fundam o seu centro, para que ali então eles possam fazer o seu pontificado. E daí, não, nada desse negócio de sentimento. Espiritismo é razão. E se esquecem de que na sua tríplice função de trabalhar a moral cristã, religiosa, de trabalhar a filosofia da vida, a filosofia espiritualista, conforme no frontispício de O Livro dos Espíritos está. O espiritismo não tem apenas sua faceta de ciência, e essa faceta de ciência que a doutrina espírita tem, não é porque ela tenha que ser trabalhada pelos espíritas conforme trabalharia um engenheiro eletrônico no seu laboratório de eletrônica. Os instrumentos para que nós trabalhemos a doutrina espírita não pode ser o mesmo instrumento que os cibernéticos trabalham os seus computadores. Hoje, nesses tempos, nesse período contemporâneo, os pesquisadores vêm dizendo que não se pode falar em um método científico que caiba para todas as ciências ou ramos do conhecimento. Cada ciência exige uma metodologia própria, porque é uma ciência diferente da outra. Um instrumental teórico ou prático com que eu trabalho a geografia, não poderei trabalhar a astronomia. Um instrumental teórico prático com que eu examino a física, não poderei examinar a biologia. São situações diferentes. E é por esta razão que Allan Kardec dirá, em O Livro dos Médiuns, taxativamente, a ciência não dispõe de condições de fazer análises do espiritismo. Muito lógico, muito lúcido o parecer kardeciano. Estamos, e naquela época também, diante de uma ciência que sequer aceita o espírito, uma ciência eminentemente materialista. Como é que uma ciência calcada nos princípios da matéria e ajustando-se às ideias do materialismo poderá ajuizar a respeito de espíritos no que não crê? Então é natural Allan Kardec dizer que a ciência oficial ou a ciência formal não tem que opinar sobre o espiritismo, embora o espiritismo possa opinar sobre ela, porque ele engloba o de que ela trata, mas ela não engloba o que ele está tratando, porque não quer. Então, é importante que os racionalistas não queiram examinar o espiritismo à luz da física, mas sim a física à luz do espiritismo. Quando é que o físico foi estudar a questão do espírito? A academia jamais. Físicos isolados já o fizeram e o fazem. Químicos e biólogos isolados individualmente já o fazem. Mas a ciência química, a ciência física ou a ciência biológica não tem nenhum parecer sobre isto, porque isto ainda não foi aceito pela academia. Mas os racionalistas, eles querem
fazer com que o Espiritismo se amolde às técnicas da razão, desde o positivismo do século passado, erguido na França pelo notável Auguste Comte, que teve a grande nobreza, que apresentou a grandeza de retirar a ciência do meio das crendices e fazer com que ela fosse respeitada. Também cometeria o pecado de admitir que só seria verdade sobre a face da terra aquilo que pudesse ser trabalhado, testado em laboratório. E é daí que desde a metade do século passado surgiu essa paranoia das pessoas dizerem: eu só sei se for científico. Mas elas não sabem o que é ciência. Elas nunca estudaram ciência. Como é que elas sabem que é científico? Elas não têm aprofundamento científico, embasamento científico, mas é uma voz geral. Tem que ser científico. E alguns me perguntam: escuta, professor, a ciência já provou isto? Eu digo: não, ela nem sabe disto, muito menos o terá provado. Mas afinal de contas, a ciência formal é um dos caminhos para a sabedoria. Quando é que a nossa ciência parou para analisar, por exemplo, o amor? Mas quem é de nós que teria coragem de dizer que o amor não existe, se a gente sente? Qual a ciência que parou para analisar o ódio? Além da psicologia, com as suas teses variadas de psicólogo para psicólogo. Mas quem de nós duvidará da existência do ódio que nos faz espumar e que nos arrebata a vida física pelas descargas negativas sobre o nosso organismo nervoso? Não há porquê esperarmos que a ciência prove que exista o amor para que creiamos no amor. Quem é que já leu um dia poesia? E qual é a ciência que já se ocupou de poesia? Qual é a ciência? Ao que nos consta até hoje, nenhuma. Até quando se quer debochar das pessoas e dos espíritas, se costuma dizer: é um poeta. Como se poetar fosse uma coisa negativa, porque não é científica, mas é emocional. Então, como nós poderemos prescindir, menosprezar, desprezar essas outras áreas do conhecimento? A filosofia apoia a ciência, mas não é ciência em si mesma, é filosofia. Indaga, questiona, busca. Então, há vários caminhos levando ao grande estuário da vida. Há várias vertentes derramando-se no estuário da sabedoria. E nós, no movimento espírita, que cá entre nós tem valorizado muito pouco o estudo espírita, com felizes exceções, mas vivemos engasgados com essa ciência na goela. E para nós, que não gostamos de estudar, só interessa o que é científico, mas como a gente não estuda, não sabe o que é. E é por isso que está vazando no nosso movimento umas tantas incoerências, e todo mundo aceita, porque afinal de contas é doutor fulano que está fazendo, é a doutora Beltrana que está fazendo. A gente não conhece ciência, não sabe avaliar. Avalia pelos títulos de quem está fazendo, e aí damos com os burros na água, porque não é isto ciência, isto é a anticiência. Encontramos espiritistas assim, de bom pescoço, que olham certas telas assinadas por Rembrandt mediunicamente e não se dão conta de que Rembrandt deve ter ficado débil mental no mundo espiritual, que nunca pintaria aqueles rabiscos. Mas o povo que entende e gosta de ciência compra caro e de pendura na sua parede, com a assinatura embaixo Rembrandt. Tinha que botar os paradrapos, pelo menos. Às vezes a mistura de cores é interessante, mas só quem não conhece arte para imaginar que aqueles rabiscos sejam coisas de Rembrandt, de Toulouse, de Monet, de Manet,
ou de outros vates da pintura, em todos os períodos e escolas da Europa e das Américas, mas nós chegamos nas casas de muitos espíritas e achamos lá dependurados na parede. E alguns dizem não, é porque essa cor é boa para a saúde. E são racionalistas, científicos. Quem é que diz? Quem testou? Quem avaliou? Quem provou? Não, o médium diz, é claro que quer vender. E quem quer vender diz qualquer coisa. Estamos no período do comércio dentro dos centros espíritas. Porque depois que se pintam as telas, se faz o leilão. E o povo espírita que acabou de rezar, que fendeu a testa de tanto apertá-la, agora tira dinheiro do bolso e corre para lá e corre para cá. E transformamos o ambiente dos centros espíritas, que a gente havia pregado antes, que foi arrumado pelos espíritos, com energias superiores, que eles estão ali desde antes da gente chegar, mas na hora do compra os quadros, esquecemos de tudo isto e partimos para o leilão. E nos engalfinhamos quando alguém levou o quadro que a gente queria, porque aquele é que é bom para os rins, aquele é bom para o coração. Nós estamos assinando recibos de tolice e as sombras zombando de nós. Erasto, em O Livro dos Médiuns, assevera que é melhor rejeitarmos 9 verdades do que aceitarmos uma única mentira. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós aceitamos todas as mentiras porque não temos coragem de analisar criticamente se é verdade. Não temos nenhuma pressa de acreditar amanhã. O que é verdade nos irá acompanhar durante todos os tempos, até que a gente diga, isto é verdade. Porque nenhuma árvore que o Pai Celestial não plantou sobreviverá. Se está sobrevivendo, se nos acompanha, se avança, e tem senso, e tem lógica, claro é que é uma árvore que o Pai Celestial plantou, isso significa dizer, é verdade. Quantos de nós tem coado mosquitos e engolido elefantes? Estamos preocupados com que estiúncula vai apagar a luz na hora da prece ou não vai apagar a luz na hora da prece? Tampa a garrafa de água para fluidificar ou destampa a garrafa de água para fluidificar? Eu posso dar passo de costa ou tem que dar passo de frente? Questões perfunctórias. E estamos engolindo os elefantes por falta de ajuizamento. O professor Deolindo não podia deixar isto passar. Levantava essa tendência ao racionalismo, como se o racionalismo pudesse ser a grande matriz do entendimento. Repito-lhes, é um dos caminhos para o entendimento. Quando nós entendemos uma coisa, agora é preciso sentir essa coisa. Então, ao lado da razão, nós precisamos ter coração. Não foi por outra causa que Allan Kardec estabelece que a razão é grandiosa, porque a verdade verdadeira que apoia a fé nos vai levar à razão. E diz Allan Kardec, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé inabalável só é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Vejamos, ele juntou a fé, que tem componentes racionais e tem componentes sentimentais. Nós desenvolvemos a fé a partir do momento em que sabemos. E sabemos de tal forma que nada mais retira essa certeza de nós. Essa é a que a filosofia e a lógica em particular chamou de certeza subjetiva. Nós a temos porque a confirmamos com a razão. Mas se alguém nos pergunta
a gente não sabe explicar a nossa fé, porque é pessoal e intransferível. Nós fazemos o discurso sobre aquilo em que cremos, mas não conseguimos passar a nossa fé para ninguém. Daí, diante dessa certeza subjetiva, nos recordamos de Santo Agostinho na sua autobiografia Confissões, quando disse ele, se alguém me pergunta que é Deus, eu já não sei, mas se ninguém me pergunta, eu sei. Exatamente porque sentimos por dentro de nós o que é Deus, mas chegando na hora de falar, de verbalizar, de escrever, já não sai o que eu sinto. Então, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em qualquer tempo. Por que ela pode encarar a razão? Porque ela não é a fé cega, a fé caótica. Ah, fulano me disse, eu creio. Não, eu creio porque sei. Esta é a afirmação espiritista. Eu creio porque sei. E Allan Kardec seguia as bases do pensamento cartesiano, uma vez que o notável Jean-Henri Pestalozzi, seu mestre, seu professor em Verdun, se calcara nas teses cartesianas sobre o conhecimento da verdade. Lembrava René Descartes que enquanto nós não entendermos uma determinada coisa, não temos nenhuma necessidade de acreditar nessa mesma coisa. E isso não será pecado, isso não será absurdo, isso será um trabalho da crítica, um trabalho do bom senso, um trabalho do discernimento. Em espiritismo também deve ser assim. Eu não acredito no espírito porque alguém disse que eu tenho que acreditar. Eu creio porque agora eu entendo como é que se dá esse fenômeno. Mas também não tenho material para afirmar. Então, quando nós adotamos essa postura, o nosso espiritismo fica rico, porque eu não digo que não tenho material para provar e fico esperando cair do céu. Vou atrás, vou buscar o entendimento, vou buscar o estudo, vou buscar a análise, o questionamento, a indagação, até que eu possa juntar as peças do quebra-cabeça e chegar à minha conclusão. Agora sim, eureka, agora eu encontrei, agora eu entendi. Quantos espiritistas com os quais eu converso me dizem: ai, meu irmão, eu tenho até vergonha de falar, mas eu não consigo entender esse negócio de reencarnação. Eu digo, então, vamos entender. Ah, mas não é pecado? Eu digo, não, o espiritismo não tem pecado. Não existe pecados em espiritismo. Existem coisas que a gente ainda não alcançou e coisas que já foram por nós alcançadas. Virtudes desenvolvidas e virtudes por desenvolver. Em espiritismo ninguém está condenado ao fogo do inferno teológico se já carrega o fogo do inferno moral dentro de si. Então, vale a pena continuarmos a seguir a proposta de Erasto de não aceitarmos uma única mentira, ainda que tenhamos necessidade de negar 9 verdades. Porque eu não entendo. Se eu não entendo, eu deixo de quarentena, eu deixo de lado. A doutrina espírita vai chegar lá. A Severa Vieira de Carvalho, espírito, através da antena de Divaldo Pereira Franco. A doutrina espírita é tão grande que enquanto nós estamos sempre indo na direção do progresso, ela está sempre vindo ao alcance de nós outros. A doutrina espírita, assim, pode ser compreendida pelo pedreiro, pelo lavrador, pela pessoa de pouca cultura acadêmica, como poderá ser compreendida pelo PhD, pelo doutor,
pelo sábio, porque para cada nível intelectual e moral das pessoas que estão sempre indo, a doutrina estará sempre vindo com o seu aporte, com a sua capacidade de nos fazer amadurecer. Não tenhamos pressa para dizermos, eu sou espírita, e todo mundo nos aplaudir. Nós vamos ficando espíritas por dentro e não pelo verbo. Por isto é que muita gente diz assim, fiquei decepcionado, fulano que era tão espírita fez isso, ele que dizia. Mas nós não tínhamos nenhuma razão de endeusá-lo, de entronizá-lo, de colocá-lo no altar. É por esta razão que o racionalismo só não resolve. Pelo racionalismo, qualquer pessoa que me viesse e desenvolvesse teses maravilhosas, eu já santificaria. Mas porque eu tenho que desenvolver outros lados, inclusive a minha sensibilidade inspirativa e a minha intuição, que é a minha própria produção, na busca das verdades cósmicas, eu tenho que sentir se aquilo que me está sendo dito tem substância ou não tem substância. É uma outra área a desenvolver. Por isto, Deolindo nos fala dessas tendências espiritistas para o fenomenismo, para o racionalismo, e nos traz a terceira tendência, que ele chamará de tendência ao devocionismo. Aqueles que trazem das suas crenças anteriores toda a bagagem e querem injetar essa bagagem pela goela do espiritismo abaixo. E muitos dizem que é o espiritismo que faz as pessoas piegas. Não é o espiritismo. O espiritismo tira-nos do pieguismo, mas cada qual vem com o seu pieguismo. As pessoas que vieram do romanismo, habituadas a se ajoelhar diante das autoridades eclesiásticas, beijarem seus anéis, colocar a mão na tiara dos santos e se estremecer, vão chegar no centro espírita e vão fazer a mesma coisa com os médiuns. Coloca a mão no médium e treme, bota a mão na mesa e treme. Mas isso não é ensinamento do espiritismo. E pobre do médium que permitir que as pessoas façam isso com ele. Um vaidoso que adora dominar consciências. Na hora que o primeiro se ajoelhar, levante-o. Não, meu amigo, somos irmãos, o que você quer? Vamos trabalhar juntos. Mas há médiums que adoram. Ai, minha irmã, aí já dá a mãozinha, né? Não tem o anel ali, mas está simbolizado. Ai, meu irmão, e a pessoa já fala tremendo. Ai, irmãozinho, e os médiums adoram. Porque ali eles se inflam. O que o senhor está vendo em mim? Não está vendo nada. Mas as pessoas adoram dizer que viram ou que estão vendo. Um amigo me contou que uma determinada pessoa com esse caráter devocionista, de santificar as pessoas e tudo, chegou-se diante dele e disse, você não imagina o que eu estou vendo, com todo esse requinte da voz melosa, né? A voz quase em off. E ele disse, gozador por excelência, carioca, mais do que os gaúchos ele é gozador. Então, e ela disse, é um senhor, não sabe? E ele disse, está de terno? Está. Tem uma bengala? Tem. E como é que é? O cabelo é repartido ao meio? Exatamente. E a gravata é daquela que a gola quebra por cima? É um fular? Sim. Você o conhece? É seu parente? Por acaso você o identifica? Não, senhora, não tenho a mínima ideia. Ele estava inventando e ela estava indo na conversa, porque há muitos pseudos médiuns chegam perto dos espíritas, e muitos espíritas experimentados, e dizem assim, eu estou vendo o espírito ao seu lado. E ele não disse nenhuma novidade. Difícil é dizer que não tinha espírito ao nosso lado.
A população desencarnada em torno da Terra é 4 vezes maior. Contando com nossos guias e nossos obsessores, a gente imagina que tem um pequeno séquito acompanhando a cada um de nós. Se cada um tiver um guia, um anjo guardião e um obsessor, já são 2. Então o médium dizer para alguém, em nome do espiritismo, há um espírito do seu lado, é barato demais. Porque isso qualquer pessoa sabe. Não precisa o médium gastar tanta concentração para dizer. Mas há pessoas que não sabem. E aí o outro aproveita. E a pessoa, o consulente, tolo, pergunta logo: ai, não é minha avó? E o aproveitador diz: é ela mesma. Está de coque? Está. Tem cabelos brancos? Raramente uma avó não vai ter cabelos brancos. Tem cabelo branco. Ah, e o que ela diz pra mim? Aí vem o resto da trama para enredar. Allan Kardec nos narra em O Livro dos Médiuns sobre as mediunidades absolutas que ele encontrou através da sua atividade. Um dos médiuns notáveis da sociedade parisiense, diante de uma senhora que chegara a ele numa sessão, ele disse: estou vendo junto à senhora um espírito. E a mulher, que não era espírita, perguntou: não será meu marido que recentemente desencarnou? E o médium disse: não, senhora, é fulana de tal, sua amiga de tal época, que se veste assim, assim, assada, a verdadeira mediunidade. Ele podia dizer: é seu marido, e dali criar uma renda, como muita gente faz hoje em dia. Mas a mediunidade verdadeira não precisa disso. O espiritismo não será maior nem menor se a gente fizer espetáculo de mentira, porque o espiritismo é pela sua filosofia e não pelos fenômenos que um ou que outro desejam inventar. E gradativamente esse tipo de criaturas estultas, tolas, abismadas pelo fenômeno, gradativamente, se Deus quiser, será exterminada, porque vai se transformando, vai aprendendo, vai amadurecendo. Recordo-me de que fui procurado por uma família em meu estado que estava vivendo um grande drama. Eles estavam se aproximando do movimento espírita. E uma das filhas dessa família, casada, que estava nos começos de um processo de gravidez, passou muito mal numa tarde. E a família, começando muito dependente do médium, pediu que alguém fosse chamar Dona Fulana de Tal, dirigente em quem eles confiavam, para vir atender a moça. E ao chegarem lá, Dona Fulana de Tal não se encontrava. Estava atendendo a algum compromisso seu. Deixou-se o recado, e só na manhã seguinte, Dona Fulana de Tal apareceu. Porque no bilhete estava dito qual era o problema. Ela apareceu. Colocou a família sentada, todo mundo com aquele ar de preocupação, contristado. E ela sentou-se, mandou apanhar o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu, leu, pintou, bordou, deu passes em todo mundo e depois disse: pode ficar tranquila, minha filha. Seu filho vai nascer, ótimo, não vai haver problemas. E aí um começou a olhar para o outro sem saber o que quer dizer, porque a mulher já tinha perdido o filho na tarde anterior. Para que isto? Mas vale a pena repetir, porque foi uma lição importante para a minha vida. Uma determinada cidade que visitei, e ao cabo da palestra, uma senhora médium veio ao meu encontro. Eu estava conversando com os amigos da cidade, que eram amigos antigos, que conheciam-me. Alguns já tinham morado em minha cidade, alguns me conheciam desde criança. E estávamos ali conversando, ao final de uma palestra, aquela conversa agradável, quando ela se aproximou com a sua entourage. Porque esses devocionistas, eles não andam a sós. Tem que andar com testemunha das suas façanhas. Então aquele grupo de pessoas que não ri, que não respiram, como se isso fosse seriedade. Então eles vão assim eráticos, acompanhando a semideusa. E ela chegou-se até mim
e me colocou a mão sobre um dos ombros, perguntando-me: você seria capaz de levar um recado se eu lhe desse para uma pessoa? O que eu estava vendo-a pela primeira vez, respondi: não sei. Vai depender de qual seja o recado e para que pessoa. De repente a pessoa mora no Japão e eu não posso levar. De repente é um recado que não condiz com meus princípios, eu não posso levar. O senhor não confia em mim? Eu digo: estou conhecendo a senhora hoje. Não tenho motivo nem para descrer, tampouco para crer. Mas eu vou lhe dar um recado que você não vai poder deixar de transmitir. Digo: vamos ver. Você quer saber qual era o recado? Digo: não, senhora. Mas eu vou dizendo. Bom, então que a senhora diga. Já notei o que era. E ao lado, os seguidores balançavam a cabeça, e quando eu falava alguma coisa, me olhavam indignados. Eu falei: que assim seja, meu Deus. Eu quero ver o que o senhor vai fazer com o seu pretinho hoje. O senhor acabe com os pretos para ver o que vai ser da terra. E aí, fiquei eu esperando o recado que ela iria me dar. Meus amigos prenderam a respiração. E ela me disse: aqui está sua avó. Eu digo: ah, que interessante. Não disse mais nada, nem eu. Aqui está sua avó. Eu digo: ah, que bom. E o que é que minha avó está querendo? Ela está mandando um recado para a sua mãe. Ela está mandando dizer à sua mãe que tome muito cuidado com a saúde. Sua mãe está relaxando a ida ao médico. É o recado de sua avó. Você vai transmitir. Os meus amigos ficaram lilados, roxos, amarelos, empalideceram, ficaram de todas as cores. E eu fiquei acinzentado. Não dá para ficar outra coisa. E aí olhei-a bem dentro dos olhos. Eu estava calmo, apesar da cor. Os meus amigos, uns foram saindo apavorados, sem imaginar o que eu lhe iria dizer. E ela me perguntou afinal: como é? Você vai ou não vai transmitir o recado? Eu disse: por que essa mulher não vai embora? Porque ela já me deu o recado, deixa comigo. Mas por que ela não vai? Mas ela queria, diante dos outros, que eu testemunhasse a sua mediunidade. Só que eu não podia fazer. E ela insistiu: vai ou não vai levar o recado, meu filho? Eu digo: não, senhora. E aí os seguidores me olharam como se desejassem matar-me com os olhos. Por que você não vai levar o recado para sua mãe? Uma questão muito simples, que a senhora está me obrigando a dizer. A minha mãe morreu primeiro que minha avó. Minha avó ficou, já desencarnou, as duas são defuntas. Mas a minha mãe foi primeiro, eu tinha 4 anos de idade. E minha avó foi muitos anos depois, com quase 100 anos de idade. Então, eu não sei por que é que minha avó, que é defunta igual a minha mãe, me dá um recado para que eu dê a minha mãe que está do lado dela. Só se a senhora está dizendo que eu também já vou embarcar. E aí foi a vez dela ficar listrada, quadriculada, porque a entourage não sabia onde enfiar a cabeça. Mas eu tive que dizer, porque ela insistiu que queria uma resposta. Os devocionistas são aqueles que dizem assim: ah, mas este quadro do Dr. Bezerra é tão bonito, vamos botar ali na parede de frente do centro, com uma luzinha embaixo, repetindo o altar. Uma jarrinha de flor, o Dr. Bezerra gosta tanto de flores. Ah, mas do lado dele a gente põe um quadro de Irmã Sheila, do outro lado a gente põe de Francisco Spinelli, e aí a gente põe um raminho de flor aqui, um raminho de flor ali. Ficou o altar. Só que ao invés de Santo Antônio, São Jorge, Nossa Senhora, estão os guias espíritas. Mas a arrumação é do altar. O que é que distingue? Só as imagens. E aí os dirigentes do centro dizem assim: mas a gente não pode falar nada, coitado, tem tanta boa vontade, não é? Se a gente fala, a pessoa não volta mais. Que não volte. Mas aqueles que venham, aprendam o espiritismo, sintam a doutrina espírita. Os devocionistas são aqueles que têm uma capacidade enorme de imaginar
que os médiums sejam semideuses, idolatram pessoas, santificam médiums, literalmente. Usam o santinho dos médiums, botam os retratos dos médiums. Coisas completamente dispares na estrutura do Espiritismo, em que todos nós somos irmãos, com responsabilidades, é claro, distintas uns dos outros, mas somos pessoas comuns. Só não somos pessoas normais, os médiuns, porque somos paranormais, e alguns já são até anormais, mas somos pessoas comuns. Temos necessidade de trabalhar para sobreviver, como todas as pessoas, e trabalhar corretamente. Não temos que ficar esperando a paparicação geral, as pessoas que fazem salamaleques, as pessoas que beijam a mão, que beijam o anel. Nada disto. As pessoas que falam trêmulas. Temos que eliminar essa santice no nosso meio. Desse modo, vamos tratar a todos os confrades com respeito, com carinho, com atenção que todas as pessoas nos merecem. Vamos ter respeito e cuidado com os médiuns, porque sabemos que eles estão expostos a coisas inacreditáveis, pelas antenas abertas que carregam. Mas são irmãos nossos, seres humanos comuns. Deste modo, a notável pena de Deolindo Amorim, a voz pausada do professor filósofo, que tive a honra de escutar desde os dias primeiros da nossa adesão à doutrina espírita, ouvindo desde a mocidade espírita, aprendendo a beber naquela lucidez o caminho mais seguro para que trilhássemos a estrada espírita. Meus queridos irmãos, é a mensagem do Consolador, que bate-nos hoje às portas do coração e do cérebro, para que a doutrina espírita, hoje conhecida, amada, chorada e suada por todos nós, possa penetrar-nos a cabeça, através do conhecimento que ela nos traz, a partir da ciência que dela vamos tendo, e a partir dessa ciência, dos seus conteúdos, iremos desenvolvendo uma consciência do que deveremos fazer com esses conteúdos. E depois que a doutrina penetrou-nos a cabeça, iluminando-nos o cérebro, certamente ela receberá o fogo do coração e encandecerá os nossos sentimentos. Ao invés de sermos razão absoluta, seremos também razão, mas também sentimento. Aquele espírita que só sabia, agora ele sabe e sente. Mas porque o espiritismo não pode ficar aí, para que não nos convertamos em espiritistas de gabinete, em que falemos muito bem, escrevamos muito bem, mas não saiamos do nosso pijama. O terceiro momento da doutrina em nós será que esse conhecimento que nos penetrou o cérebro, que se encharcou com as chamas do nosso coração, agora possa escorrer pelas mãos. Fora da caridade não há salvação. Agora sim, eu entendo que nem deverei ser fenomenista, embora entenda a existência do fenômeno, embora valorize a ocorrência do fenômeno, mas o fenômeno que se torna útil à pessoa que o assiste com conhecimento de causa. Allan Kardec afirmará na Revista Espírita: não temos nada contra aqueles que têm a curiosidade pelo fenômeno. A nossa preocupação é que as pessoas que assistam ao fenômeno possam tirar dele bom proveito pelo entendimento que tem do que está acontecendo. Então, os espiritistas verdadeiros, os espiritistas cristãos, não desprezam o fenômeno por desprezá-lo, não se escravizam a ele,
mas sabem que ele é verdadeiro quando ele tem raízes fincadas na lucidez, no bom senso, na realidade. Os espiritistas verdadeiros não menosprezarão a razão, não desprezarão a capacidade racional, discernitiva, que faz com que a nossa fé esteja estribada no conhecimento e que possamos dizer: já não creio porque me disseram, eu creio porque sei. A fé inabalável é capaz de encarar a razão em qualquer época da humanidade. E natural é pensar que esse Consolador prometido é a própria presença de Jesus entre nós. É o Cristo que volta, revivendo seus ensinamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Notemos bem, outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não vê porque não o conhece, mas que vós o conheceis. Dirigia-se aos discípulos, porque Ele vive convosco e estará em vós. Temos devoção, que é essa certeza de que o Espiritismo é a mensagem de Jesus. A do Cristo rediviva. Muitas coisas tenho para dizer-vos, mas que não me poderíeis compreender. Por isto, o Espírito de verdade que o Pai vos enviará vos dirá todas as coisas que agora não vos posso dizer, e recordar-vos-á o que agora vos digo. Temos tudo isto nos ensinamentos de Jesus, na pauta da doutrina espírita, para dizer que há lugar para o fenômeno, há lugar para o raciocínio, para a razão, há lugar para a fé, mas não como as pessoas estúrdias, irrefletidas, absolutistas no seu desequilíbrio, porque essa não é a posição indicada pela doutrina espírita. Enquanto não entendermos, será um artigo de fé. Acreditaremos se quiser. Há vida em Marte ou não há vida em Marte? Problema de crença. O Livro dos Espíritos diz que há, e que os marcianos são mais desenvolvidos que nós. Outras entidades dizem que há, mas que eles são menos desenvolvidos que nós. Que importa? Questão de crença. E se é questão de crença, ficamos até segunda ordem com a codificação. Porque não é opinião isolada, é a palavra do Espírito da Verdade, com a nota de Allan Kardec, que foi indicado pela Falange para ser o codificador. Com todo respeito a qualquer outra opinião, mas se é uma questão de fé, de crença hipotética, fiquemos com a codificação. Então, a doutrina espírita não nos ilude, não nos impõe a acreditar nas coisas. É uma escola em que gradativamente vamos fazendo nossos aprendizados. Ninguém será expulso da escola primária porque se encontre na primeira série apenas. E ninguém será um semideus na escola primária por já encontrar-se na quinta série. Na oitava série, natural é pensar que todos têm o seu lugar. Não nos aborreceremos, não nos entristeceremos se algum confrade nos disser: eu ainda não consigo acreditar na mediunidade. Não tem obrigação de acreditar. Estude-a, analise-a, até juntar fundamentos para a sua crença, para a sua fé inabalável. Outro que dirá: eu não consigo ainda entender esse negócio de reencarnação. E agora
com a novela Viagem, que de um capítulo para outro já reencarna todo mundo, e que o suicida já ficou espírito de luz, de repente, as pessoas dizem assim: acho que eu não estou entendendo bem. Não é para entender com a novela. A novela é o chamariz para que a gente vá buscar as fontes, onde aquele ensinamento está. Ninguém se preocupe, e ninguém vai fundar o Centro Espírita Viagem, nem Centro Espírita Ivani Ribeiro, mas é o tema que se vulgariza, como propõe Allan Kardec. É necessário que as pessoas, antes de se tornarem espíritas, se tornem espiritualistas. É preciso que primeiro elas admitam a existência do mundo espiritual, a imortalidade da alma, a realidade dos espíritos. E é a isto que a telenovela se propõe, que os filmes se propõem, ainda que certamente isso não seja a ideia dos diretores, mas é a ideia do mundo espiritual. Quando é que nós, espiritistas, nossas federações, com poucos recursos financeiros, iriam poder pagar durante meses 1 hora de televisão, apresentando as ideias espíritas? De repente, como Deus não dorme, cutuca um desses diretores e diga assim: vá lá, eu garanto o Ibope. E a turma vai. E eu fico pensando no filme Ghost, do Outro Lado da Vida, que foi assistido pelo mundo inteiro, à exceção do mundo árabe. Cada país, cada povo assistiu em sua língua. Onde que nós, falando 24 horas por dia, todos os dias do ano, iríamos conseguir viajar o mundo inteiro e reunir o mesmo número de pessoas que o filme reuniu e falar na língua de cada povo aquilo que o filme Ghost falou? Hoje, ainda que as pessoas não creiam, mas ninguém mais pode dizer que nunca teve informações sobre as questões espirituais, porque está chegada a hora. Ninguém pode deter a aurora, disse o poeta. E dessa forma, a mensagem espírita madura tem que nos fazer amadurecer. Quando paro para pensar nas estratégias do movimento espírita para levar a doutrina às massas, com toda a pobreza dos nossos recursos, recursos humanos, recursos materiais, imagino que os planos de Jesus estão sendo alcançados. Toda a sociedade do mundo vem travando contato com filmes, com novelas, com peças teatrais, com livros sobre as coisas espirituais. Mas o que me preocupa, como preocupava o professor Deolindo Amorim, é que nós, os espiritistas, temos tido muito pouca participação nisso. O povo está travando contato com as coisas do espírito por outras fontes, por outras bocas, porque nós, espiritistas, ou estamos fechados no nosso centrismo, saudando-nos entre nós e recebendo guias dentro de 4 paredes, e ao sairmos dali, somos as mesmas pessoas indiferentes com os problemas do mundo. Ou nós, os espíritas, apaixonados pelos fenômenos, estamos falando com tal ansiedade que, ao invés de atrairmos as pessoas, afastamos-las, porque elas não acreditam nessa exuberância que nós estamos apresentando sem os pés devidamente no chão. O mundo está conhecendo as coisas que o Espiritismo ensina, mas nós, os espíritas, de modo geral, temos tido muito pouca participação nesse processo. E há outros confrades que me dizem: veja, essas novelas, isso não é espiritismo, isso está tudo errado. E nós que sabemos o certo,
como é que está o nosso centro espírita? Ah, mas esse filme não é bem assim. Como é que eles fazem um filme desse? Mas o filme não é espírita. O filme é espiritualista. E o nosso centro espírita, a quantas vai? Perguntas que não podemos deixar de nos fazer neste segundo encontro estadual, para que, evocando o 10º aniversário de desencarnação do nosso querido Deolindo Amorim, a quem desejamos envolver em nossas mais ternas, queridas vibrações, é chegado o momento de fazermos essa pausa aqui no Amigo Germano, analisar essas questões que estão sendo trazidas pelos estudiosos da causa, que estão sendo estudadas por todos nós aqui em conjunto, mas que essas questões não fiquem no domínio mero do intelecto, possam ajudar-nos a transformar a nossa concepção de espiritismo para melhor. Noite, quando nos sentimos felicitados por essas presenças queridas do mundo espiritual entre nós, almas benfeitoras que transpiraram, que suaram, que sofreram, que se equivocaram e buscaram acerto através da doutrina espírita, enquanto estiveram vinculadas ao corpo carnal. Dizem-nos dessa necessidade de nos reunirmos sempre para discutirmos em conjunto, mas para que essas falas e essas discussões possam sair do campo teórico, do campo das concepções meramente informativas, e possam atuar no nosso cotidiano de luta. O tempo não pode passar, queridos irmãos, sem que testemunhe a nossa renovação para melhor, a nossa marcha para Deus. Por isso, nestes momentos de verdadeira paixão, quando a doutrina espírita penetra no cérebro, inunda-nos o sentimento, e estamos dispostos a prosseguir, permitindo que ele se derrame através de nossas mãos da caridade, evocando esses lídimos heróis do trabalho do bem, que pontilharam as terras do Rio Grande do Sul, como as terras desse gigante Brasil, ponta a ponta, de braço a braço. Nós queremos colocar-nos de joelhos, olharmos as constelações e dizermos a Deus o que vai em nosso coração, nossa gratidão, nossa ternura, nosso agradecimento, emocionados, marcados por esses amigos que derramam sobre nós bênçãos luminosas. Nós te queremos dizer, Senhor Jesus, louvado seja na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos concede. Hoje, Senhor, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos queres elevar. Hoje, porém, Senhor, marcados por essa presença singular, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Senhor, e se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem, Senhor, sustentar-nos a lida, a vida na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma presa de tanto erro,
nessa multissecular imperfeição, mestre excelente de toda a verdade, hoje, amanhecendo em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inexcedível gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, em que se converte, nesta noite, cada um dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.